Olá a todas e todos. Nós estamos aqui, Eliane Tokesh e eu, Lídia Bazarian, para falar sobre a performance das estruturas sonoras na obra Sedimentos de Alexandre Lunsky, que é uma obra escrita em 2014 para nós duas e para a gravação do nosso CD Fragmentos de um Inverno Solar. Nós vamos contar um pouquinho das nossas escolhas sobre as técnicas estendidas que o Alexandre sugeriu. E também eu gostaria de ler uma observação do próprio compositor sobre a peça. O Alexandre Lunsky, ele fez uma residência em Umbria, na Itália, e nesse lugar ele foi visitar a cidade de Gubbio, que é um importante local de visitação para geólogos do mundo todo. Nas montanhas ao redor de Gubbio é possível verificar de maneira bastante evidente uma espécie de calendário geológico formado por inúmeras camadas de sedimentos deixadas ao longo de milhões de anos. Sedimentos é, à sua maneira, uma reflexão sobre a decomposição dos sons do violino e do piano. Sons que são transformados, acumulados e recompostos em estruturas distintas, tanto no universo do concreto como no poético. Essas são as palavras do compositor. Acho importante também destacar que o Alexandre Lunsky é professor de composição da Universidade Estadual Paulista e tem uma atuação, as suas obras têm sido tocadas no Brasil, no exterior. É realmente um compositor que tem um destaque importante no cenário musical. A partir desse texto e também de conversas que nós tivemos com o compositor, ensaios, nós começamos a explorar, tentar procurar, Lídia, sonoridades inspiradas nessas ideias que foram as que inspiraram o compositor. Então, como é que nós procuramos expandir, né, as sonoridades dos nossos instrumentos, buscando, né, o som granular, né, timbres mais ásperos. Acho que foram ensaios e trocas, conversas que nós tivemos que fizeram com que a gente fosse buscando essas técnicas diferentes e materiais para achar essas sonoridades. Isso, e ao mesmo tempo, no piano eu aprendi coisas novas da maneira de tocar, porque ele usa novos materiais para obter novas sonoridades. Então eu tive que pesquisar bastante para conseguir chegar num resultado que fosse próximo ao que o compositor imaginou. Bom, agora nós vamos mostrar um pouco desse processo de busca desses efeitos e construção dos sons para essa peça. O primeiro detalhe importante que eu acho que é interessante ressaltar dessa peça é que o Lunsky pede uma afinação diferente no violino, uma escordatura, que é uma maneira, escordatura quer dizer afinar o instrumento de forma não tradicional, geralmente é afinado em quintas, com as notas Sol, Ré, Lá e Mi, em cada corda. E para essa peça, ele pede para afinar a corda Sol um tom abaixo, um Fá. Fica um pouco mais grave, né? E o interessante é que essa afinação de uma corda apenas, ela altera o equilíbrio do instrumento e consegue outras vibrações. Então a corda Lá vai começar, ela vibra de forma simpática, mas com uma potência maior, e a corda Ré também. Esse é um detalhe interessante dessa peça. E ele explora muito a nota Lá, mesmo nas partes agudas do violino, e que faz com que o violino consiga uma reverberação interessante. Bom, um pouco sobre essa textura granular, esses sedimentos inspirados
essa ideia das pedras e das rochas, né? A gente então procurou no início da peça, junto com o compositor, que ele pede uma sonoridade sem alturas definidas. Então nós fomos buscando como é que no violino se conseguiria isso. E chegamos então numa ideia de, para não ter as alturas definidas, abafar as cordas do violino e explorar o som da textura provocada pela crina e cavalete, procurando não esbarrar nas cordas para que não se tenha o som das alturas, só o atrito desses dois materiais. Como a peça pede crescendos e diminuendos, a pressão da crina sobre o cavalete não faz muita diferença. Então a alternativa foi aumentar a amplitude do movimento. Bom, eu vou falar agora do início da peça do Lunsky. O Lunsky, ele usa materiais bem diferentes para a realização dessa peça. Um deles é uma moeda. E eu acabei experimentando várias moedas e acabei escolhendo a moeda de R$1, que é uma moeda boa da gente segurar e que tem uma parte metálica diferente que produz um som que eu achei que era melhor para justamente combinar com o ruído, o som do violino na crina do cavalete. Então, o que eu precisava fazer? Trêmulos no início, trêmulos que vão do pianíssimo ao fortíssimo e regridem. Eu vou mostrar um pouco desses trêmulos agora. Seguindo na peça, o Lunsky apresenta dois materiais que vão ser usados a partir de uma boa sessão da peça e no final também, que são a moeda e a bolinha de gude. A moeda ele vai usar de forma a tocar de diversas possibilidades. Uma delas é você tocar na corda, batendo na corda, mas no mesmo lugar, assim. Isso produz sempre o mesmo som, na mesma nota, sol sustenido. Por outro lado, ele pede também para eu tocar a moeda de maneira a descer com a moeda de local, que promove um outro tipo de sonoridade. A nota vai como se deslizando. E por outro lado, a bolinha de gude serve para a gente fazer pequenos glissandos, ascendentes e descendentes. Ele usa muito esses dois efeitos e muito para combinar também com a sonoridade que o violino está realizando no mesmo momento. Eu vou tocar só um trechinho para vocês verem a combinação da moeda com a bolinha de gude. Então esses são os sons que combinam com os que são combinados com os sons da bolinha de gude e da moeda que vocês acabaram de ouvir. Então no violino dá para a gente manipular a velocidade dos glissandos, assim como a bolinha de gude também pôde fazer nas cordas do violino. E esse ricochet, né, que é o arco batendo na corda, também procura fazer na região da ponta, que não é geralmente onde a gente faz no violino,
mas que para isso tem um pouco mais de aspereza no som e um pouco mais de ruído. Agora eu queria falar da parte central da mesma peça, onde eu tenho um ostinato. O Lunsky pede que se faça um ostinato na corda si bemol mais grave do piano. Como é um trecho muito longo, eu fiz algumas pesquisas de som para saber qual era o melhor resultado. E uma delas foi colocar a borrachinha num lápis, que tem um volume muito maior, mas o Lunsky achou que a precisão prejudicava a precisão da nota e comprometia esse ostinato que dura umas 2 páginas. Então, a melhor solução foi tocar com 3 dedos em cima da corda. Então, junto com esse ostinato do piano, que a Lídia acabou de mostrar, né, que ela faz com os dedos, a parte tem um glissando, que também, depois de experimentos e conversas com o compositor, nós decidimos então que o glissando seria feito para não ter as alturas muito definidas e também ter um ruído, que acompanhado de um ruído, a gente resolveu fazer então com harmônicos, então, que vocês ouviram agora, que tem uma sonoridade diferente se eu tivesse feito um glissando normal, que soa... Agora, mais para o final da peça, o Lunsky, ele brinca um pouco com as possibilidades de textura, tanto do teclado quanto das cordas. Ele vai passar a usar a bolinha de gude também para tocar na corda, junto com o teclado. E depois, mais para o final ainda, ele procura usar a mesma nota com a bolinha de gude alternada com o teclado, que dá um efeito incrível ainda junto com o violino. Só para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente realizou e da ideia do Lunsky de construir, através desses sedimentos dos próprios instrumentos, outras novas sonoridades. Agora vocês vão ouvir a gravação que fizemos em 2015, Eliane e eu, e que está no nosso CD, Fragmentos de um Inverno Solar, e vocês vão ver o vídeo que tem imagens da Death Valley, um vale nos Estados Unidos que tem a mesma característica de gúbio, onde você vai ver os diversos sedimentos, as diversas texturas e cores diferentes que foram sendo depositadas ao longo de milhares de anos. Muito obrigada.
Música